Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ana Encanta. Nesse vídeo eu trago uma leitura intuitiva, uma mensagem aqui trazida, canalizada para você nesse momento. Não tem opção, eu vou trazendo as cartas e vendo o que precisa ser dito para você nesse momento. É assim que funciona. Toda quarta-feira eu posto mensagens dessa forma. Então vamos ver aqui o que você precisa saber nesse momento. É sempre uma surpresa para mim também. E a gente já começa aqui com a celebração. O 3 de copas. Interessante. Vamos ver o que a gente está falando, né? A mente. E olha só que curioso como as cartas caíram. Exatamente nessa posição. A mente. E em cima aqui da celebração. Como se fosse um bloqueio. Algo, a sua mente. Alguma coisa aí que está acontecendo, rolando nos seus pensamentos. Podem ser medos, podem ser crenças. Eu acredito que a gente esteja falando aqui de medos, de receios que estão te impedindo de viver a felicidade. Essa é a mensagem mais básica que eu tenho aqui, sabe? Bem direta. Quando a mente aqui poluída, né? Cheia de pensamentos ali poluindo, impedindo que ela enxergue com clareza, com um estado de consciência expandido, ampliado. Eu me limito e aí eu não consigo viver isso aqui, ó. Essa felicidade toda, colaborando, contribuindo, compartilhando com outras pessoas. Seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas. A gente pode aqui estar falando, por exemplo, de um relacionamento amoroso, sim. Mas pode estar falando de família também. O seu convívio familiar embaçado, sendo travado, desafiado por crenças, por valores enraizados que não colaboram, na verdade, com esse bom relacionamento. Ou, tem sempre, nesse caso, uma outra possibilidade. Você precisa, aqui uma necessidade de libertação disso. Por exemplo, se a gente está falando aqui de um convívio familiar, né? Harmonioso, tranquilo, em paz, feliz. E coisas, crenças limitando, pensamentos, valores, verdades impedindo isso, a gente pode sempre estar olhando para relacionamentos um tanto tóxicos, sabe? Que vem exatamente desse grupo familiar. Eu vou tentar não entrar nesses assuntos complexos, porque isso nem todo mundo tá pronto para ouvir, né? Ou quer ouvir isso aqui no meio do YouTube. Eu vou tentar deixar isso sempre para as leituras particulares, quando elas surgirem, né? Nas leituras particulares. Mas vou só finalizar aqui e concluir o raciocínio. Por exemplo, você se sente oprimida na sua família, no seu grupo familiar. Você sente que vive relacionamentos ruins com essas pessoas, tóxicos. E você, na verdade, está espelhando, né? Você foi criada por esse grupo familiar. E se a gente está falando do grupo ancestral, né? Daqueles que vieram antes, não a família que você formou com outra pessoa. Você está reproduzindo comportamentos aprendidos com essas pessoas. Então, aqui pode estar falando de uma necessidade de rompimento com isso. Limpar essa mente, limpar essas crenças, exatamente cortar esses laços. Não exatamente significa você parar de falar com essas pessoas, se afastar e nunca mais ver. Mas é cortar os laços que te prendem a esse pensamento, a essa forma de pensar. Limpar a mente. Para que então na sua vida, não só no grupo familiar, na sua vida, você viva mais essa felicidade, essa energia aqui de felicidade, diversão, compartilhar momentos bons e felizes com outras pessoas. Maturidade foi outra carta que saiu aqui. Tô
falando, né, esse tempo todo ela tá aqui me olhando. Então, a gente tá olhando aqui para uma necessidade de amadurecimento. Pode ser isso que eu acabei de falar, em relação ao seu grupo, né, familiar, a sua família, mas pode ser você com você mesma também, não tem nada a ver com eles, a princípio, né, mas o que está sendo pedido aqui é, de alguma forma, a sua forma de pensar, os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus valores, as suas crenças estão te impedindo de viver plenamente a felicidade compartilhada, porque existe essa necessidade de rompimento com algumas questões mais infantis. Precisa de um amadurecimento aqui. Algo que infantil no sentido de algo que você vem carregando já há algum tempo, né? E vem reproduzindo esse comportamento mais imaturo. Então isso é importante que você olhe para isso nesse momento. A mudança, né? Eu acho que aí a mensagem é curta. É isso aí que eu precisava dizer pra você, porque começa a repetir. A mudança, a carta da Roda da Fortuna fala isso. Alguma coisa tá em transformação aqui. Ou está em processo. Quando eu digo isso, pode significar que você tá vivendo experiências na sua vida, no seu cotidiano, que de alguma forma estão te dando aquele empurrãozinho pra você olhar pra algumas coisas, pra você mudar alguns pensamentos, sabe? Geralmente é quando a coisa emperra, é quando alguma coisa dá errado, que você olha e fala, isso aqui eu tinha que ter feito diferente. Por quê? Tem alguma coisa ali te convidando pra olhar pra alguma questão. Por isso que deu errado, né? Sempre entre aspas. Mas também pode ser aqui só um chamado pra isso, um convite. A roda falando que existe uma oportunidade no seu futuro de você viver isso aqui. Se você não está vivendo essa felicidade no momento presente, isso pode vir a ser. Essa roda traz isso. O que é hoje, isso muda, se transforma nisso. Existe essa janela de oportunidade aqui. Mas é preciso antes passar por aqui, pelo amadurecimento. Significa que vai cair no seu colo do céu? Provavelmente não. Provavelmente é como eu disse, seguindo o que eu ia falar, aqui é um convite para que você olhe para essas questões. Você se observe. Observe as suas atitudes, as suas ações, como você se comporta quando as coisas dão errado, quando alguma coisa te desagrada, quando alguém te fala alguma coisa que não é legal. Tudo isso que parece que está te impedindo, te afastando de ser feliz, de viver a felicidade, né? Essa alegria aqui compartilhada. É nesse lugar que você tem que olhar. O que tá fazendo você não viver isso? Quando você sente, né, que não tá vivendo isso. Por quê? Pra que isso tá acontecendo? Pra que essas travas estão acontecendo no seu caminho? Tem um motivo. Isso é sintoma. Isso é sintoma de algo que precisa ser transformado, mudado dentro de você. Para que você vá de encontro ao seu centro. É lá que você encontra a sua força. A carta seguinte que saiu é a culpa. Mais uma vez, eu acredito que eu tô aqui repetindo a mesma mensagem, porque essa culpa fala muito do que eu tava falando sobre as questões de crenças familiares, sobre a sua forma de se comportar em relação às situações que precisa ser vista, que precisa ser cuidada. É essa culpa, né, que chama por esse amadurecimento. Essa é a mensagem que fica aqui aparecendo. Vou pegar um outro deck. Aqui no fundo eu bati o olho, é a inocência, o sol. Vou deixar ele olhando aqui pra mim, pra cima. A inocência remete à infância também, né? Eu acho que é um tema muito forte aqui, de você olhar pra como você se construiu a partir da sua infância. As crenças cristalizadas em você,
enraizadas? O que você traz? Sabe assim, quando você fala, eu sou assim, essa sou eu. Quem é essa? Que verdades sobre você são essas? Será que isso não está precisando de transformação, de amadurecimento? Essa versão sua, para que você viva um novo momento, uma nova fase na sua vida, aí sim, aqui nessa energia? É isso. Vamos ver se vem alguma coisa aqui com esse outro. Bom, só finalizando o que eu ia falar, né, sobre o Sol. Ele traz aqui esse convite à inocência, né, de você olhar as coisas com olhos de criança, não com olhos infantis, com olhos de criança. São duas coisas diferentes. Olhos de criança é exatamente isso, a inocência, né, olhar de um jeito leve, de um jeito sem orgulho, né, sem medos, sem culpa. É aquele olhar que ainda não foi contaminado pela sombra, pelo mal do mundo, né? É você resgatar um pouco isso. Isso precisa vir mais à tona. Esse sol que mora dentro de você precisa vir para iluminar a sua vida. Me parece que é isso que está faltando aqui. Esse sol iluminando essa mente. O sol representa a clareza mental também, né? Ele representa a clareza de consciência, a expansão da consciência. Então, essa mente ali precisa... As nuvens precisam ser dissipadas para que esse 10 de ouros aconteça na sua vida. Seja viver uma família com uma família feliz, a sua família de origem... Vamos lá, vou trazer opções aqui. Depende aí da sua história. Vou começar por aí. Mas não é só isso, tem uma outra mensagem. Eu tenho aqui a temperança e o 10 de ouros. A temperança, ela fala de equilíbrio. É uma energia de equilíbrio, de regulação, de dosar, de se equilibrar, né? Encontrar nem 8 nem 80, chegar ali no meio do caminho. Então é um reequilíbrio. Você fazer isso aqui, cuidar disso aqui que foi falado, é se reequilibrar, se reharmonizar com as suas raízes, com a sua ancestralidade. Você não precisa conviver e beijar e abraçar pessoas que não fazem sentido para você, mesmo que sejam familiares. Mas você precisa estar em paz com a existência dessas pessoas para que você viva em paz. Senão você arrasta a corrente. Senão você fica presa à energia dessas pessoas que só te puxam cada vez mais para baixo. Então é uma necessidade aqui de reequilíbrio com essa ancestralidade. Se for o seu caso, se você se identificou com isso que eu falei desde o início, sobre o núcleo familiar. Então a gente está aqui olhando para uma necessidade de equilíbrio para viver em paz com isso. Ou a gente está aqui olhando, né, de modo geral, essa necessidade na vida, se não tem a ver exatamente com as suas origens, com a sua infância, no sentido de como você se construiu, né? Se é uma coisa pontual, atual, algo que, por exemplo, você vem se sentindo desgastada, exaurida, confusa, essa mente tem essa confusão aqui, que está te impedindo de ver a necessidade de amadurecimento permanece, mas essa mente de alguma forma te impede, muitos sentimentos de culpa, né? Te impedindo de ver que é possível viver essa felicidade. Se for isso, é possível viver essa felicidade? Não tem outra forma de dizer isso. Aqui para algumas pessoas pode representar um relacionamento, o início de um relacionamento que vai dar nesse lugar do 10 de ouros, que é uma carta que fala de família, de fato, a família feliz, a família do comercial de margarina aqui, nessa imagem. Mesmo que você não queira isso pra você, né, que pra você família signifique cada um na sua casa e só. Pode ser também. É o que fizer sentido pra você. Como é viver a felicidade plena na sua vida?
Isso é possível, é isso que essa carta traz. Você se harmonizar com essa vida que você deseja viver. E de fato se alinhar e viver ela. Isso é possível de ser vivido. Mas precisa passar por esse processo. Eu ia tirar mais cartas aqui, mas eu vou deixar essa mensagem. Eu não vou ficar me estendendo porque as cartas ficam se repetindo. Então, era isso que eu precisava dizer. Vou pegar um oráculo aqui pra gente trazer uma mensagem final pra você. Qual eu quero? Esse. Dos Guardiões da Luz, né? Guardiões da Luz. Vamos ver aqui uma última mensagem que você precisa receber nesse momento. E eu peguei esse, a ametista divina, sagrada. A ametista sagrada, vou traduzir assim. A alquimia divina é o que essa carta representa. A ametista, a pedra mesmo, né? A ametista, ela é uma pedra de transmutação. Ela limpa as energias, as impurezas. E isso fala muito do que é a alquimia, né? Você pegar um material bruto, transformar chumbo em ouro, não é literalmente, né? Como muitas pessoas acreditavam e acreditam até hoje. Transformar chumbo em ouro é simbólico, é na vida da gente. É você pegar esse material bruto, tudo isso que precisa ainda de cuidado, a sua sombra, as suas dores, seus sentimentos ruins. Isso é a matéria bruta que você trabalha em cima, através de qualquer técnica ou forma que fizer sentido para você. Pode ser inclusive aqui ouvindo leituras no YouTube, uma forma de você se ajudar a se olhar as suas questões, não fugir delas, mas olhar para trabalhar. Você elabora isso, trabalha esse material e transforma isso em ouro. Transformar em ouro não é também no metal ouro, é você transformar em riqueza interna, felicidade, alegria, amor. Isso é alquimia. Alquimia psicológica, né? Ou a psicologia alquímica trabalha exatamente isso. E eu tenho estudado bastante isso. Então é por isso que eu tô aqui falando. Bom, essa carta traz a seguinte frase. 2 frases. Se mova além dos seus desafios atuais. Ou melhor dizendo, vá além dos seus desafios atuais. Foque naquilo que você deseja. Repetindo, né? Tenha claro o que você deseja. Como é o 10 de ouros para você? Como é essa vida feliz, próspera, abundante, cheia de amor, repleta de amor? Como é essa vida? Cria essa imagem na sua mente. Visualiza essa imagem. Foca nisso. O que essa carta pede também, que ela te fala aqui como dica, né? É para que você não foque na dor, no sofrimento, no que te fizeram, no que aconteceu, ficar olhando para trás. Foca no que você quer realizar, onde você quer chegar, o que você quer viver. Foca na frente, no futuro. Isso é muito importante aqui. Você se harmonizar com o passado, aceitar que foi como foi e olhar para o futuro, parar de olhar para o passado. Para alguém, essa mensagem vai servir, tenho certeza. E aí, você também pode, inclusive... Eu tenho um pouco de dificuldade de pensar desse jeito, né? Como muitas pessoas falam, mas eu deixo aqui, porque também pode fazer sentido para alguém. Vou explicar. Você pode usar um cristal, uma ametista, junto do seu corpo, fazer meditações usando essa pedra, pedindo pela transmutação dessa pedra, né? Da energia que ela traz. Ou até da chama violeta também. Tem aqui no canal uma meditação, uma visualização guiada
de limpeza energética, que usa a energia da chama violeta. Como é uma cor, né, parecida com a cor da ametista, vou deixar aqui de sugestão, se você sentir de fazer. Quando eu digo que eu tenho dificuldade, né, de falar isso, é porque eu não acredito que você ter uma pedra, pegar essa ou até esse anel, eu uso esse anel, mas não é o fato dele estar aqui comigo que a minha aura está limpa, protegida e transformada. É o meu trabalho diário. O que essa pedra traz? O que o olho de tigre traz? Poder pessoal. Ele evoca o poder pessoal. Ele traz mais força pra gente. Mas não é a pedra. Achar que a pedra vai fazer isso pra mim é o mesmo que pensar que a alquimia psicológica é transformar um pedaço de chumbo em um pedaço de ouro. Nunca foi e nunca vai ser. Não é a pedra. É a minha intenção com a minha vida. São as minhas atitudes e as minhas decisões diárias de eu confio na minha capacidade, eu entendo o que eu desejo fazer, eu sei o que eu quero fazer, eu sei como que eu vou fazer, eu sei onde eu quero chegar. E através de cada microatitude que eu faço no meu dia, eu me aproximo dessa energia de fortalecer o meu poder pessoal. Não é a pedra que eu uso. Ela tá aqui como um lembrete para que eu, quando olhe para ela, quando sinta ela no meu corpo, eu me lembre que eu preciso fazer esse trabalho. Esse é o meu trabalho. O mesmo vale para esse pingente que eu sempre uso. Ele não tá aqui, um olho grego, né? Não tá aqui para proteção. Eu não acredito que isso aqui me proteja de nada. De verdade. Ele tá aqui por outro motivo. Ele tá aqui como lembrete, para que eu me lembre de alguma coisa. Não vem ao caso aqui do que é, mas não é proteção. Porque eu tenho dificuldade de acreditar que um objeto vai trazer isso. As pedras, os cristais, eles têm energia. Sim, tudo tem energia. Na verdade, tudo é energia. Tudo vibra. Tá aqui perto do meu corpo para eu me lembrar de me alinhar com a energia dessa pedra. Mas não quer dizer que esse pedacinho de pedra de uns 2 centímetros vai transformar a energia de todo o meu campo. Não vai. Sou eu que faço isso. Esse é o meu trabalho. Então, falei esse monte aqui porque são assuntos que eu gostaria muito de falar, mas eu não vejo espaço para isso. E eu acho que essa é a minha forma de pensar e eu acabo sempre trazendo isso para as leituras. E nem sempre pode ser compreendido, né? Quando eu jogo assim uma informação no meio do nada. Então eu quis explicar como funciona o meu raciocínio quando eu te falo que você pode usar uma ametista, mas não é isso que vai fazer diferença. Não é isso. São as suas atitudes. A sua determinação de transformação para se transformar, para limpar o seu campo, para iluminar a sua sombra. Isso vai te trazer essa mudança que você deseja. Isso te aproxima de viver isso aqui, sair dessa mente, dessa culpa que a gente tem aqui de um lado, para viver isso aqui com isso aqui. É isso. São as suas atitudes que vão fazer toda a diferença. Sempre. A mudança que você faz dentro de você. É isso que mais importa e é isso que precisa ser feito. É o que está sendo dito aqui. A leitura traz para você um alerta ou um convite para que você faça isso. Porque você só tem a se beneficiar. Isso aqui está no horizonte para você. Esse 10 de ouro está no horizonte para você. A felicidade, a vida plena, o amor. E é isso que eu tenho de mensagem para você hoje. Espero que tenha feito sentido. Tenho certeza de que as pessoas certas chegaram até aqui para ouvir essa mensagem. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma com você nesse momento. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso, ativando as notificações para saber quando tem vídeo novo. E eu espero te ver no próximo. Até lá!